Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue assim fortalecendo grandemente a nossa fé, a vossa fé, em nome de Jesus. Mais uma vez juntos nesta live, hoje aqui de casa, né? Ainda estamos aqui em nosso lar, né? E permaneceremos, né? Por um tempo ainda considerável, transmitindo as nossas lives durante a semana aqui em nossa casa, né? Mas já começamos no último final de semana as transmissões das lives de domingo no nosso templo, né? Nosso templo que está passando ali já no começo dessa semana por uma reforma, certamente motivo de gratidão para toda a igreja, né? Aqui local, e que nos enche de muita alegria. Então que o Senhor te anime e inspire a orar em favor de todo esse tempo, né? E desde já agradecendo a presença dos irmãos aqui da igreja local, da igreja de Getsemane, o Felipe, Simone, João Pedro, né? O Crisóstomo, a irmã Nelma, o Robson, né? A Joana, o Christian, assim como nossas irmãs, né? E irmãos que estão aí sintonizados, né? A Leleu, lá de Serrolândia, a Rai Mesquita também, a Luciene. Deus abençoe, viu, queridos? Que Deus possa encher o coração de vocês de uma maneira muito especial, né? E sejamos grandemente abençoados. O Cláudio, né? Deus abençoe, Cláudio. Que o Senhor e o Espírito do Senhor continue também ministrando vida e paz ao teu coração, a vida de Deus, né? No teu coração, na tua mente, transformando cada dia mais a imagem de Cristo. Um abraço ao nosso irmão Antônio, a irmã Valéria, o Antônio, a Amália, né? Toda a família, né? Dos nossos irmãos, Claudilene, ao esposo também, toda a família aí que possa estar também sintonizado nesse momento, tá bom, queridos? Que Deus continue assim falando ao nosso coração, que você possa compartilhar o link aí nos grupos de WhatsApp, convidando os amigos, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, que nós possamos continuar sendo instrumento de proclamação do Evangelho de Cristo. O grande amor que Deus derramou em nossas vidas, né? E um dia iluminando nossa mente e coração para podermos viver pela fé no Senhor, no Filho de Deus, e também continua agindo em nós e através de nós. Este Deus de amor, este Deus de graça e misericórdia, continua agindo em nós e através de nós. Eu te convido, aonde quer que você esteja agora, nesse momento, a orar comigo, a invocar o nome do Senhor, né? Assim como nosso irmão Gildo, né? A Marise, a irmã Rita, o Anderson, a família reunida aí no apartamento em Santos. Grande abraço a vocês também, queridos. Vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco. Muito obrigado, Deus querido, pela presença do teu Espírito em nosso viver, pela iluminação que Ele tem nos dado para compreender e viver o Evangelho de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque o Senhor continua agindo em nossas vidas e através de nossas vidas, ainda que sejamos limitados e falhos, mas o teu amor é infinito pelo teu povo. E obrigado por isso, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, e nos inspirar a caminhar, ó Deus, da maneira que te agrada, Senhor. E se houver, ó Deus, possibilidade, talvez ainda esta noite, que o Senhor esteja derramando salvação a corações e vidas. Sejam os que estão aqui no Guarujá, sejam aqueles irmãos e irmãs, famílias que estão longe de nós, mas o teu Espírito, ó Deus, age em tempo e fora de tempo. O Senhor é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, e é por isso que confiamos, ó Deus, de maneira irrestrita no Senhor, e sabendo que todas as coisas continuarão cooperando para o bem daqueles que te amam. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados, e nos guia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço também à nossa irmã Alícia, a toda a família aí, viu, Alícia, Débora, Ana, né, ao João Olegário, o Hélio, né, e a Priscila lá em Jacareí, que Deus abençoe também, né, ao Ícaro,
né, e todos os familiares dos nossos irmãos, que vocês recebam o nosso abraço aqui também, tá bom? Nós vamos nesse momento ouvir uma leitura bíblica. Eu vou convidar o meu filho aqui, o João Pedro, né, que está cooperando também nesta noite, né, com esse trabalho, né, João? E estará fazendo aqui uma leitura bíblica, né, para que possamos ser edificados, né, também, e que esta palavra encontre também morada no seu coração. Um abraço à nossa irmã Neide, né, minha sogra, o seu José, também aí em Serrolândia, a todos os irmãos em Cristo que amamos, hein, e amigos que estão aí, tá bom? Então, João Pedro estará lendo o Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 ao verso 5, né, filho? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Amém. Graças a Deus, né, João? Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse final, né, do verso 5, né, na maioria das nossas traduções, né, aqui a linguagem de hoje traz um significado e um sentido diferente, né, não um significado, mas um sentido diferente de outras traduções bíblicas, né, descrito, né, porque sem mim vocês não podem fazer nada, né, ou seja, nós não podemos fazer nada sem a presença, sem a orientação, sem a verdadeira direção de Jesus. E nesse momento eu vou pedir ao João que ore pela igreja, para que o Senhor possa dar toda a direção e sabedoria a cada um de nós, seja os irmãos que estão longe, sejam nós aqui da Igreja Batista Getsemane, e nossas famílias, ainda em meio a essas instabilidades, né, sobre flexibilização, sobre trabalho, sobre a rotina da vida, que Deus continue nos guiando, que não sejamos tomados pelas inquietações e ansiedade da vida, mas que Deus continue abençoando e nos dando assim, uma visão correta da sua vontade, né, um caminho sadio, e que sejamos transformados cada dia mais em meio a tudo isso que estamos vivendo nesse tempo. Então, João Pedro vai estar orando pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa igreja, que o Senhor possa estar dirigindo ela. Obrigado por tudo. Que o Senhor continue abençoando a gente, que essa live possa estar abençoando várias vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Queridos irmãos, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem nos permitido, né, vivenciar nesse tempo. E eu quero aproveitar aqui esse breve momento para que nós possamos também partilhar, né, alguns avisos importantes e de algumas rotinas que nós temos tido, né, como igreja, né, como corpo de Cristo. E nesse caminho que estamos trilhando, né, certamente Deus tem operado, né, diversas situações diferenciadas e nos dando também um caminho saudável, né, um caminho de transformações que certamente nós não planejamos, né, segundo as nossas estratégias, né, os nossos conhecimentos, mas certamente estamos desfrutando de coisas maravilhosas, em meio a tudo isso, né? De março para cá, a vida de cada um de nós tem tido assim um norteamento completamente diferente, mas ao mesmo tempo a oportunidade que estamos colhendo tem sido fantástica, né? E às vezes me surpreendo com as coisas que Deus tem feito
e de forma maravilhosa. São coisas fantásticas mesmo, e quem está acompanhando conosco sabe muito bem que temos muito mais motivos para agradecer, né? E eu creio que cada um dos irmãos também tem nessa noite. Então, eu vou partilhar aqui algumas imagens e algumas informações importantes aos irmãos para darmos sequência nessa celebração dessa noite, tá bom? Acompanhe aí, tá bom? As imagens. Então, hoje nós estamos com essa live, né? Uma reunião doutrinária, né? Naturalmente, nós sempre fazemos no templo às quartas, né? Mas tudo isso terá um tempo oportuno pelo Senhor para retornar. Então, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, né? Em meio aos lares. E lembrando que, entre outras programações, nós continuaremos e temos continuado com os nossos cultos de estudo bíblico, né? As reuniões de estudos bíblicos virtuais, né? Aí a classe das crianças, né? Os adolescentes, né? Tem aí o Felipe, né? A Manu, a Jennifer, né? Se Deus permitir, esse ano teremos batismos a realizar, né? A classe dos jovens, né? Convido aí, estimulo os jovens que estejam também participando mais ativamente, né, com os professores, com os líderes, né, Daniel e o Christian também dando suporte, né, em todas essa dinâmica que Deus tem nos dado nesse tempo, e vocês têm uma potencialidade fantástica, né, para que esse ministério continue crescendo mais e mais para a glória de Deus. E a classe dos adultos, né, nós temos aí tido aulas muito reflexivas, e eu louvo a Deus pela participação de todos os irmãos, né? Temos sempre aí alguns convidados. No último sábado, né, tivemos aí familiares do nosso irmão Ademir, né? O Rafael, seu primo, Sandra, a Luciana, né? A irmã Neidinha lá da Bahia, né? Entre outros irmãos e irmãs que sempre têm adentrado a sala de reunião, a Marilene, a irmã Marilene também, a mamãe da Daiane, amigas aí da nossa irmã Alice, né? Então louvamos a Deus por todo esse tempo. Então que cada um dos irmãos continue também orando para que esse ministério de ensino bíblico continue sendo fortalecido, né? Na graça e no poder do Senhor, tá bom? Aqui o notebook deu um probleminha, mas já nós passaremos aqui outras informações, e enquanto isso eu peço que você realmente ore. Eu falei aqui rapidamente que nós estamos tendo uma mudança estrutural também. Essa semana começamos também a pintura do templo, né, na parte interna. Então, quando nós retornarmos às nossas reuniões presenciais, né, os irmãos poderão observar que nós teremos ali um novo ambiente, né, que certamente será muito mais propício, né, à nossa presença, né, higienização, né, uma transformação realmente que creio que trará muita felicidade. E para tudo isso, irmãos, eu incentivo que os irmãos orem, né, contribuam também com seus dízimos e ofertas, né, para que tudo isso ocorra, né, não é só o nosso desejo, né, não é uma situação que dependa apenas da nossa vontade, depende de recursos, né, e os irmãos sabem que tudo que projetamos tem uma fundamentação séria, é um trabalho sério, né? E assim como outros irmãos em Cristo, outros pastores com as suas igrejas locais têm feito, nós também temos esse desafio fantástico, confiado pelo Senhor. E você é parte dessa obra, você e eu somos parte, né, desse desafio do Senhor. Então, que você contribua, que você ore, né? Ah, pastor, eu não trabalho, eu não estou trabalhando, eu não tenho como contribuir. Mas você tem sim, né, como participar. Se você não tem a condição literal de dizimar, de ofertar, há alguns irmãos que talvez já obteram, né, oravam tanto por uma bênção, por uma porta de emprego, e de repente na hora de, né, expressar isso de uma participação ativa, acabam ficando distantes desse propósito. Isso não é correto, isso não condiz, né, com a consciência cristã que devemos ter. Então, que em nome de Jesus, Deus fale isso ao teu coração também. E vamos voltar aqui com as imagens, né? Agora aqui religamos aqui o notebook,
os irmãos poderão acompanhar aí novamente, né? A classe de estudos bíblicos virtuais. Também lembrando que a princípio nós tínhamos pré-agendado o retorno dos nossos cultos presenciais para o dia 2 de agosto, tá bom? Mas como nós estamos, né, nesse processo de reforma, né, de pintura do templo, eu conversando com o nosso irmão João Legário hoje, nós achamos por bem, né, adiar uma semana para que o nosso irmão Valdemir, que está realizando essa pintura e reparo, tenha um tempo mais hábil e os irmãos terão também um ambiente melhor, né, para cultuarmos a Deus. Então, mas veja aí que os requisitos importantes são fundamentais, principalmente a atenção ao protocolo de retomada, irmãos. Né? Nós não poderemos deixar de usar máscaras, irmãos acima de 60 anos, né, não poderão estar presentes nessa fase inicial. É fase inicial, irmãos, não quer dizer que não vá nunca, tá? Nós precisamos ter cuidado com a vida de cada um dos irmãos e teremos algumas limitações de presença, tá? Infelizmente, para esse primeiro momento, né, além da equipe de apoio, né, de recepção, no máximo 32 pessoas poderemos ter dentro do templo. Então nós vamos começar a usar uma listinha de presença de culto e preenchendo essa quantidade presencial, né, teremos que repensar de tempo em tempo para ir agregando mais vidas, mas não faremos nada de maneira precipitada. Então eu peço que você tenha compreensão para esse momento. E pessoas com doenças, alguma doença, né, já pré-existente, cardíaca, diabético, né, você também tenha o cuidado de permanecer ainda em casa, mas os cultos serão transmitidos, tá? Lá do nosso templo, adquirimos um pacote de internet para tudo isso e para a dinâmica da vida da igreja. Nosso bazar beneficente, considerando essa reforma, a próxima realização será dia 8 de agosto, né? Foi uma bênção no primeiro sábado passado, um momento fantástico. Nosso objetivo é ter a realização quinzenal do bazar, mas em função dessas reformas aí nós vamos protelar para o dia 8 de agosto, tá bom? Ore, eu peço que os irmãos possam contribuir também, né, com roupas, calçados. Ontem já recebi uma ligação do Melquisedeque, né, o filho do nosso irmão Antônio José, que estará doando aí alguns pares de tênis, calçados. As roupas masculinas são necessárias e o que você puder doar, que esteja em bom estado, certamente isso será revertido para a glória de Deus e para a obra do Senhor e contribuir para tudo que nós estamos realizando nesse tempo, tá bom, queridos? E para isso, né, você que, como eu falei sobre dízimos e ofertas, né, está aí a conta bancária da igreja, né? Eu espero que Deus possa realmente tocar no coração dos irmãos, né, sensibilizando para este ato de adoração. Muitas pessoas, né, quando recebem, né, bênçãos financeiras, são realmente abençoados na vida, às vezes estão desempregados, oram e Deus abençoa, abre a porta, parece que se esquece de um voto, né, de um compromisso real. Então seja fiel, né, seja, né, assim, participante de uma maneira ativa nesse momento, tá bom? E está aí a conta corrente da igreja no Banco Itaú, agência 0434, conta corrente 14181, dígito 8, tá bom? E aqui, nesse momento, passando esses avisos, queridos, eu quero deixar aí uma palavra de muita alegria, né, aos nossos irmãos Antônio e Valéria, né? Ontem celebraram, né, 13 anos de vida conjugal, né, e completando aí bodas de linho ou renda, né? Então é fantástico, né, esse momento na vida de uma família, quando um casal celebra, né, um tempo de vida conjugal, de crescimento, de amadurecimento, e isso é o amor de Deus que é derramado no coração de quem crê. E nossos irmãos Antônio e Valéria têm sido uma bênção nas nossas vidas, uma bênção para a igreja do Senhor, né? É uma honra caminhar junto, né, com essa família amada, e que vocês inspirem vidas
a viver em fidelidade com Deus também, meus irmãos. Parabéns por esse momento, né, celebrado ontem, mas aqui nós deixamos essa singela homenagem a vocês com muito carinho, com muito amor e desejando o melhor de Deus para as vossas vidas, né? Que o Senhor realmente derrame assim chuvas de bênçãos. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, a parte A do versículo, né? Diz assim que o amor jamais acaba. E esse amor é o amor de Deus, e que Ele possa preencher mais e mais o relacionamento e a vida de vocês. E como parte dessa homenagem, a nossa irmã Valéria dedica uma canção esta noite, né, ao seu marido, nosso irmão Antônio, e vai para você, Antônio, esse momento é uma palavra da vossa esposa, nossa irmã Valéria. E que a igreja se alegre e adore ao Senhor também. Bom, irmãos, um pequeno probleminha aqui no YouTube, mas nós já vamos acertar esse pequeno problema aqui. Em nome de Jesus, logo estaremos repassando aqui também a canção, tá bom? Do nossa irmã Valéria aqui, e uma homenagem, né, prestada ao seu esposo, né? E Deus assim possa realmente fortalecer muito a unidade de vocês, queridos. E em nome de Jesus, né, animar mais e mais o coração de vocês. Parece que acertamos aqui e certamente esse momento não deixará de ser, né, transmitido e apreciado, né, que traga alegria ao coração de todos. Que em nome de Jesus você perceba isso.
louvado seja o Senhor por isso. E que alegria, né, Valéria, poder expressar este carinho, este amor pelo seu marido. E quantas esposas têm podido fazer isso nesse tempo, né? E parabéns ao Antônio, né? Isso revela o quanto que você é amado, meu querido, né? E assim que Deus continue fortalecendo vossa união, né? E repercutindo também, certamente, na vida do nosso pequeno e grande herói, né? O Anthony, né? Como a irmã Nelma está descrevendo aí, realmente o amor está no ar e que contagie, né? Isso me faz lembrar o Robson, né, Nelma? Que sempre diz o texto de Cantares. E Cantares é um livro que eu e minha esposa também temos como norteamento, né? Para o cultivo do nosso amor também, né? Beije-me com os beijos da sua boca. Que cada casal nesta noite seja inspirado a uma renovação de aliança mesmo, né? No amor de Cristo e no amor entre o casal e, consequentemente, em cada família, tá bom? Nós vamos, nesse momento, queridos, dar continuidade aqui nesta noite às nossas reflexões que temos feito, né, na carta aos Efésios, nessas quartas-feiras. E eu oro a Deus para que Deus possa continuar dando a cada um dos irmãos e a cada um de nós inspiração, né, para vivermos a palavra dele. E tudo isso que podemos viver, né, Antônio? Expressar o amor, né? O amor que você e Valéria hoje podem celebrar e relembrar fatos, né, marcantes na vida. Eu creio que todos nós temos consciência de que nós podemos viver de maneira saudável, construtiva e que, de certa forma, glorifica o nome do Senhor, né, Giovana? Deus te abençoe, minha irmã, também, em nome de Jesus. Justamente porque o amor de Deus tem sido também derramado em nossas vidas. Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, é no coração da igreja, é dos salvos, dos santos e eleitos de Deus. E essa noite eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 9. Nós vamos refletir hoje principalmente entre os versos 7 ao 9. Mas eu convido você nesse momento a abrir sua Bíblia, aonde você estiver, né, e com a sua família partilhar, né, esse momento de devocional, de realmente edificação nas Escrituras, tá bom? Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 9. Meus filhos aqui, o Felipe, o João Pedro, minha esposa também estão aqui acompanhando. Um abraço, Solange, o seu esposo aí, Luiz, também aí em Praia Grande, a Maria Fernanda também. Deus abençoe minha irmã Maria Fernanda. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 9. Tá bom? Um abraço, Solange Garcês. Deus te abençoe, minha irmã, também. O texto sagrado diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema, a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, ou ninguém se glorie. Então, nessa noite nós vamos dar prosseguimento em nossas reflexões nessa carta, e que em nome de Jesus, a palavra de Deus, viu, irmã Ana Lúcia Figueira, Deus também abençoe sua vida, minha irmã. Que a palavra de Deus possa continuar norteando a nossa vida
e nos encorajando, né, a um viver que dignifique o nome de Jesus em nossa vida, que fortaleça a nossa fé e que glorifiquemos em todas as coisas, em cada ato da vida, o nome do Senhor. Amém? Vamos orar nesse início, queridos? Pai querido, mais uma vez apresento a Ti a Tua palavra, a porção da Tua palavra. Agradecido a Deus porque percebemos o valor da vida, do sentido, do significado de viver. E não viver de maneira dissoluta, ó Deus, como se o Senhor não existisse, alienado. Muito pelo contrário, é firmado na Tua palavra e nas Tuas promessas. É firmado em princípios inegociáveis, princípios absolutos. E isso nos traz segurança, isso nos traz também quietude para a alma, ó Deus, e um viver mais sadio. Abençoa poderosamente o meu lar, minha família. Abençoa os que estão longe de nós nesse momento, Senhor. E que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações, nos transformando mais e mais para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vou partilhar com você aqui algumas imagens para recobrarmos também um pouco desse processo que estamos fazendo, né, de ensino doutrinário, né, expositivo aqui na Carta aos Efésios, tá bom? Então acompanhe aí, né, no seu monitor, no seu celular. Não esqueça que estamos, né, numa reunião, uma celebração doutrinária, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que relembrar é que lá no capítulo 1, quando passamos ali dos versos 3 em diante, nós começamos a observar as bênçãos espirituais e eternas que recebemos de Deus, né, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada uma dessas bênçãos, e cada trabalho executado por cada uma das três pessoas da Trindade, aos santos e fiéis que estavam em Éfeso, assim como nós que estamos nos dias de hoje, podemos continuar nos apropriando dessas bênçãos. Que você se aproprie e viva tudo que Deus tem para a sua vida. E não são poucas coisas, são bênçãos eternas, realmente eternas, bênçãos espirituais, e que fortalece a nossa jornada de vida, né, durante o tempo que Deus tem para cada um de nós aqui, né, irmã Gisele? E nós já vimos nesse processo que este grupo de pessoas, a qual Paulo também descreve na carta aos Efésios, lá no capítulo 1, chamando-os de santos e fiéis em Cristo Jesus, são os intercessores do mundo. Nós vimos também que Deus continua agregando vidas e reescrevendo histórias de vida, fazendo enxertar nesta videira, né, irmão Walter, irmã Lúcia, Yasmin, Manu, Vitinho. Deus enxerta a vida na videira. É Ele quem agrega, é Ele quem inspira, é Ele quem salva, é Ele quem liberta, Ele perdoa, Ele declara o perdão. E tudo isso baseado na obra de Cristo, né? E nós vimos em nosso último encontro que o Deus de amor continua transformando vidas, né? Transformando a minha vida, transformando a sua vida e transformando aqueles que hão de herdar a salvação pela pregação do Evangelho, pela fé, né? A instrumentalidade é a fé, né? O veículo é a graça de Deus, a instrumentalidade é a fé, e firmada na obra de Cristo Jesus. E lembre-se, nós falamos semana passada também, qual era a terrível situação anterior, não é, Luciene? Que cada um de nós vivíamos. Não há um cristão que possa se gabar de qualquer feito pessoal. Não há ninguém que possa dizer, não, eu sou uma boa pessoa, né, Lu, né, Fred, né, Samara, né, Ana Lúcia. Não há ninguém que possa se gabar das suas obras, porque todos nós estávamos nesse mesmo caminho. E Deus nos resgatou quando nós estávamos nesse estado deplorável, mortos espiritualmente. Isso tem que trazer humildade
e mais sensibilidade a cada um de nós, para não nos vangloriarmos, mas para prestar a devida adoração e culto e louvor a Deus. E culto a Deus não depende do domingo à noite, da quarta à noite, de uma sexta, sábado, seja qual for o dia que a igreja possa ter os seus cultos, as suas celebrações regulares. A nossa vida precisa ser um altar de adoração a Deus. E nós vimos estritamente, num segundo momento, na última quarta-feira, que o Deus de amor continua transformando vidas. E hoje nós observaremos, e eu espero que você se aproprie dessas verdades, observar que o Deus de amor continua agindo em nós e por nós. Nós podemos observar claramente na descrição de Paulo, entre os versos 7 e 9. Eu vou reler. E aqui já entra num propósito. Eu fiz questão de ler inicialmente o verso 4 até o 9, mas veja que está envolto o verso 7 ao 9 dentro de um propósito de ação soberana de Deus na vida do seu povo, na vida da igreja. Não é mesmo, Ana Lúcia? Deus está agindo na vida de cada um de nós em todo o tempo, em todas as ocasiões, para mostrar nos séculos vindouros a suprema, a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Esta obra de Deus em cada um de nós, não é uma obra meramente pela humanidade, mas por causa de Cristo, na pessoa de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e nesse plano, e nesse decreto eterno, de resgatar o seu povo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe ou se vanglorie. Esta obra, queridos, Deus continua executando em cada um de nós, nos mantendo, preservando no caminho da salvação. E veja que nós temos visto como Deus agiu e continua agindo, tirando os seus discípulos da sepultura e conduzindo a uma nova dimensão espiritual de vida, e não é uma vida qualquer, mas de vida eterna. A ação soberana de Deus envolve uma ação eterna, de amor eterno. E no último encontro observamos a desesperadora situação da humanidade e como o pecado e Satanás mantém em caos a vida humana. Poderia ter complementado aqui Roseli, Ademir, Dani, a cada um dos irmãos que estão nesse momento, acompanhando essa reflexão. Nós vivíamos no caos. Queridos, nós não podemos baixar a guarda. Lembre-se que Deus tirou a sua vida e a minha de uma situação caótica, desesperadora. Não é um infortúnio momentâneo, como a pandemia, como uma gripe, como uma dor de cabeça. Deus nos tirou da condenação eterna. Então não brinque jamais com o pecado, não mergulhe a sua vida de novo naquilo que Deus tirou, a sua vida, a minha vida. Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz que ele arrancou o seu povo, arrancou das trevas, arrancou das garras realmente de Satanás. Como é que nós vamos nos colocar nesse jugo novamente? E muitas pessoas têm caído porque não têm vigiado mais o seu coração. Pensam que são fortes em si mesmas. Não precisam de ninguém. Podem viver a revelia. E vivem do passado, vivem de experiências passadas. E não são renovadas dia a dia, de glória em glória. E o caos
volta a se instalar na vida, na mente, no coração, porque a vigilância não se torna uma prática contínua na vida. Por isso eu te exorto nesse momento, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho de Deus, a se apropriar das coisas eternas, dos valores eternos. E se o seu coração, a sua mente tem sido assediado pelo pecado, como o autor aos Hebreus diz que tenazmente o pecado nos assedia, em nome de Jesus, se revista no Senhor e na força do seu poder, para que a tua vida e a minha e a igreja possa viver de maneira sadia, glorificando a Deus em tudo. Queridos, o que precisamos também observar é que o que Paulo descreve nesse capítulo 2 da carta aos Efésios, além de tudo, é uma forma de observar o que somos por natureza e o que Deus nos tornou pela sua graça. E todos os cristãos foram graciosamente chamados a andar segundo a vontade de Deus, assim revelando o seu inesgotável amor e misericórdia. E Ele, o Senhor, oferece vida, libertação e perdão. Se por acaso você está se encontrando de uma maneira na sua vida um tanto caótica, se o teu coração está mais ansioso pelas coisas do mundo do que de Deus, isso implica num pecado. Isso pode estar implicando cada vez mais o seu afastamento de Deus. A falta de comunhão com a igreja de Deus também é um pecado. Há muitos cristãos que só têm o título de cristão, mas a vida não é uma vida cristã, porque vida cristã envolve comunhão, presença, gratidão no coração pela obra de Deus e também na vida das pessoas que Deus tem salvado e continuará salvando pela sua infinita misericórdia e graça. Como anda a tua vida nessa noite? Você está cheio da presença do Espírito de Deus? Grato? Fortalecido? Mesmo que talvez haja um motivo de desânimo, talvez a preguiça, a ociosidade tomam conta da gente. Eu tenho que ficar em casa. A gente vai se acostumando com algumas coisas. Não é porque a pandemia é o problema, é porque nossa vida gosta da zona de conforto. Mas que Deus nos mova. Eu não quero dizer que com isso que nós tenhamos que ser irresponsáveis, não. Mas eu falo num sentido espiritual. O quanto que de fato você e eu estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo, participando ativamente, porque mesmo que tenhamos que ficar longe, mesmo que o confinamento se configure ainda por algum tempo, a igreja não tem deixado de ser uma igreja ativa. Estamos cultuando a Deus no lar. Estamos tendo a oportunidade de conserto nos relacionamentos dentro do lar. Esposas e maridos, maridos e esposas, pais com os filhos, filhos com os pais. Estamos valorizando o tempo nos lares? Ou entramos naquelas fases de tédio, porque não há diálogo, não há comunicação, não se brinca, não se conversa. O que dirá cultuar a Deus? Cuidado, vigie o coração, vigie a vida. Porém, queridos, nós temos que lembrar que isso faz parte da natureza humana. Mas é importante observar o que também Deus nos tornou pela sua graça. E essa obra de Deus envolve o propósito. E o propósito deste chamado é revelar essa imensa misericórdia de Deus. É como está no verso 7, olha na sua Bíblia. Para mostrar nos séculos vindouros a extraordinária, a palavra no texto original grego, o verbo hiperero, ele fala dessa ação extraordinária, excelsa de Deus,
para que revelar a graça, a misericórdia de Deus, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. E Paulo, ele descreve que ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder e graça. E Deus quer que a igreja, Deus quer a sua igreja, glorificando sua graça por toda eternidade. É essa ação que Deus quer na nossa vida, continuamente, em tudo que fazemos, irmãos. Deus deseja que você viva feliz, como os nossos irmãos Antônio e Valéria. Quando um casal celebra mais um ano do seu matrimônio, né, e é natural observar, através de uma canção tão linda como a irmã Valéria pôde dedicar ao seu marido. E uma mulher faz isso pelo seu marido quando ama mesmo, né? Dá demonstrações de amor, de carinho, né? Isso envolve cumplicidade, fidelidade, amor, entrega. Quantas esposas estão pensando assim dos seus maridos nessa noite? Quantos maridos têm motivado suas esposas a expressarem, né, canções, palavras, gestos, intimidade? Ou os relacionamentos estão sendo vividos mais pela pressão e opressão? Lembre-se que nós fomos chamados para expressar, através da nossa vida, e para sempre, ainda que tenhamos todas as dificuldades naturais de qualquer ser humano, porque nós não nos tornamos super espirituais. Você não é melhor que ninguém. Nem eu. Mas nós precisamos sim observar o quanto que realmente as práticas da nossa vida estão espelhando a realidade dessa posição espiritual em Cristo. Eu e você temos um propósito: revelar a imensa misericórdia de Deus, expressa pelo viver, manifestada por um viver que dignifique o Evangelho de Cristo, que honre o nome de Cristo na nossa vida. E tem pessoas que esquecem de tudo que Jesus fez por elas. E aí uma hora vem um aperto, vem a dor, vem uma separação, vem uma doença, né? Vem o desemprego, vem a fome, vem as lutas, as batalhas, e não se consegue vencer. Sabe por quê? Porque se afastou de um caminho saudável. A gratidão já não está mais no coração. Que em nome de Jesus, Deus possa recobrar a nossa consciência nessa noite através dessa palavra. Não é mesmo, Priscila? Não é mesmo, Hélio? Que Deus recobre as nossas visões, que você não se afaste da visão do reino, né, irmão César? Que Deus nos mantenha no caminho do reino de Deus, que exalte o Senhor, que glorifique o Senhor, que nossas decisões, que nossas ações possam estar sendo permeadas pela visão desse alcance eterno da graça de Deus. E isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Isso traz satisfação na nossa vida. As circunstâncias, por mais difíceis que sejam, as tomadas de decisões que podem parecer um tanto quanto dolorosas, elas serão absorvidas de uma melhor maneira quando mantemos o olhar no eterno, quando compreendemos que falhamos. Uma pessoa que vive nesse caminho é uma pessoa que compreende humildemente: perdão, Senhor, porque eu sou limitado. É uma pessoa que reconhece: olha, eu falhei em escolhas, eu falhei, né, nas minhas palavras, eu tenho falhado porque eu tenho agido de uma maneira egoísta. Mas se lembra do que Jesus fez por ele ou por ela. Retorna ao primeiro amor, retorna onde caiu e faz os consertos necessários, porque a nossa vida precisa de conserto. Viu, crianças? Viu, jovens? Nós adultos,
Estamos vivendo realmente como Deus quer? Ou é só discurso intelectual e teológico? Esse tipo de vida não produz efeito nenhum. Então observe realmente que você foi chamado com um propósito. E a tua vida, a minha vida, a vida da igreja deve também glorificar a Deus. E glorificará a Deus errando ou acertando. Eu errando ou acertando, você, a igreja. Mas isso não deve nos conformar com o padrão do mundo, com a visão do mundo, com a mentalidade do mundo. Precisamos marchar, viver, aspirar à eternidade, aspirar às coisas do céu. O quanto que realmente a minha vida e a sua expressam essa verdade. Além disso, observe aí na imagem, além dessas grandes verdades iniciais, há outra coisa importante, ou pelo menos outras duas coisas, mas eu vou partilhar só mais uma com você nessa noite. A base do chamado, do seu chamado, é a graça de Deus, obtida por meio da fé, não é mérito humano. Não foi o seu mérito, a sua salvação, não é o meu mérito, não é o mérito de ninguém, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E aqui eu quero dar um destaque em dois pontos importantes que estão no verso 8 e 9. O primeiro deles, Paulo descreve: isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra grega doron fala da dádiva, é a palavra que significa dádiva, presente, dom. A fé não estava em nós para que pudéssemos ser salvos. Por isso que não há mérito humano no aspecto da salvação. Eu tenho direito. Não, você não tem direito de nada. Homem nenhum não tem. O que nós recebemos é pela graça de Deus. E o veículo desta graça que alcançamos é a fé, que o próprio Deus depositou em nós, para que pudéssemos voltar os nossos olhos para o estado espiritual que estávamos. Como nós vimos anteriormente, mortos espiritualmente, mas agora vivos para Deus. Esse é um aspecto importante, irmãos. Você, eu, toda a cristandade, em qualquer tempo, os passados, o presente e o futuro, todos alcançaram esse chamado mediante a fé. Não por causa do trabalho, do esforço do homem. Eu me esforço. A gente trabalha, a gente soa. A Bíblia diz isso, e infelizmente é fruto do pecado. Mas Deus trabalha para aquele que nele espera, Isaías 64:4. E ele fez o melhor trabalho de todos, enviando Jesus para morrer na cruz, sepultar na sua cruz os nossos pecados e nos dar vida eterna. Mas não é dar para todo homem. Quantos estão crendo de fato em Cristo e vivendo em obediência aos seus princípios, aos seus mandamentos? Certamente essa palavra para muitos se torna um tanto quanto agressiva, porque as pessoas distantes de Deus nunca concordarão com isso, porque estão mortas espiritualmente. E outro aspecto descrito por Paulo no verso 9 é: não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. A palavra obras, ergon, essa palavrinha é interessante. Nós vamos estudar o significado, o sentido de obras da carne e fruto do Espírito. É interessante observar tudo que envolve essa palavra no Novo Testamento. Você vai ver que não sobram muitas coisas boas. E tudo é produto do que está no coração do ser humano. Por isso não tem espaço para vanglória e orgulho humano. Quando Jeremias escreveu o livro, em dado momento o Senhor, usando o seu servo, o profeta Jeremias, escreveu que se o homem quer se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor.
a glória, a tua glória. Se você tem motivo de glória, eu tenho motivo de glória esta noite, é conhecer a Deus, é conhecermos a Deus, é Ele permitir que o conheçamos. Não é o que você e eu fazemos, mas é conhecer a Deus, é saber que Ele se deixou conhecer por cada um de nós. Então que você glorifique a Deus com este nome na sua vida, em nome de Jesus. A salvação pela graça, é fácil falar isso, mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque o ser humano gosta de se envaidecer. Que em nome de Jesus não haja espaço para envaidecimento no coração de nenhum de nós, porque a base do nosso chamado foi a graça de Deus, a graça, e o veículo é a fé que Ele depositou em nossas vidas. Queridos, com isso, quero dizer aqui, desculpa aqui, passei rapidinho, uma frase de João Calvino: a fé traz a Deus uma pessoa vazia, para que se possa encher das bênçãos de Cristo. Há quantos séculos Calvino escreveu isso? Citado em vários livros, comentários bíblicos. A fé traz a Deus uma pessoa vazia, para que se possa encher das bênçãos de Cristo. E como o João escreveu em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! A fé que Deus depositou no coração do seu povo, a fé que faz transportar as dificuldades, não é mesmo, irmã Lúcia? A fé que nos faz olhar para o alto, a fé que nos faz lembrar das bênçãos espirituais e eternas que temos em Cristo, e que jamais serão roubadas, e que nem mesmo os nossos pecados de hoje e do futuro poderão arrancar, porque se a salvação dependesse do homem, nós já estaríamos no inferno. A salvação depende única e exclusivamente de Deus, este Deus glorioso e amoroso. O Deus de amor continua agindo em nós e por nós. Cristo Jesus. A cruz está vazia. A cruz está vazia, porque Jesus ressuscitou. Nosso Senhor está vivo. Ele venceu os grilhões da morte e do pecado. Ele está falando ao teu coração nessa noite. Busque o Senhor, como o profeta Isaías escreveu no capítulo 55, verso 6. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você que está ouvindo essa palavra, busque o Senhor. Tem muita gente confiando na religião. Há muitas pessoas que estão confiando na religião. Eu sou isso, sou aquilo. Não importa qual é a religião que você possa professar nesse momento. Se ela não falar de Cristo, se ela não pregar Cristo, e não está centrada em coisas palpáveis, não está centrada na intelectualidade, na filosofia humana, a fé está centrada em Cristo, pela graça de Deus. Que em nome de Jesus, o grande amor do Senhor nos alcance e nos fortaleça a viver de uma maneira que glorifique mais e mais o nome do Senhor. Que Ele nos ajude a caminhar realmente por fé e não por vista, como o apóstolo Paulo escreveu. Nós temos que caminhar por fé. Tem gente que caminha pelas vistas, porque só olha para onde a sua visão humana alcança. Aquele que anda pela fé no Filho de Deus,
Ele vai muito mais além. Vai muito mais além. E como é bom saber que nós temos que apenas confiar no Senhor. O teu dever, o meu dever, em amor, e isso não é fardo, isso é tranquilidade, isso é leveza, né, Alice? Não é, Lu? Não é, Valéria? O tempo é hoje. Jesus realmente é o salvador de vidas. Só Ele pode salvar, só Ele liberta, só o Senhor. Como pessoas não conseguem, sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas tentam, às vezes têm até motivações corretas, mas não conseguem avançar na sua vida com Deus, no relacionamento com Deus, porque elas querem trabalhar, elas querem obter os louros da vitória. Tudo foi consumado na cruz. O Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, diz que Jesus expirou, ele embebeu vinagre, deu o último suspiro e a sua vida expirou. Ali consumou-se o plano de salvação de Deus em nosso favor, viu, irmã Suzane? Não é, Alice? Não é, William? Lá na cruz se consumou o plano de Deus em nosso favor. É graça. Por isso não há espaço para mérito humano, irmãos. E nem poderia haver, porque nós somos pecadores e falhos. Nós somos imperfeitos. O perfeito é o Senhor, é Jesus. E Ele está à disposição para falar ao teu coração e continuar falando ao teu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve num caminho saudável. E se houver falhas, se há erros de conduta, de pensamento, de atitude, se há erros de até mesmo de interpretação da vida, da palavra de Deus, olhe para as Escrituras, releia a carta aos Efésios, considere o que nós vimos essa noite e que o Espírito Santo de Deus ministre mais da vida dele em nosso viver. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo. Continua nos fortalecendo, continua nos dando visão correta e sadia da tua palavra, e que a tua palavra também corrija cada vez mais o procedimento do nosso viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, um abraço a toda a família Getsemane, que está aí acompanhando, a irmã Maria Firmo, Maria Helena, José, a Isabela, a Lauane, o Levi, o Cássio, a Vitória, Roseli, a família, a Maria Fernanda, a Maria Correia. Um abraço a todos vocês, irmã Delva, a irmã Lúcia Helena, o Carlos, o Caleb, a Laís, o Israel, a todos vocês, a Larissa, um abraço aí a nossa irmã Lucinéia, o Fred, a Samara, se a Laíde, a mamãe, o Zé Luiz lá em Serrolândia estiverem também acompanhando, um abraço a todos vocês, um abraço a dona Neide, ao seu José, a todos os irmãos da Igreja Batista Memorial aí em Serrolândia, e a todos os pastores e amigos, no último sábado celebraram aí o Dia do Evangélico em Serrolândia, que momento especial, em live, os pastores, liderados ali pelo nosso irmão Edilson, presbítero Edilson, que Deus abençoe poderosamente todos vocês. Um abraço também aqui à nossa irmã Luciene, ao Paulo, seu esposo, a Rai Mesquita e sua família, a Leleu e seu esposo, lá em Serrolândia, ao Cláudio. Deus abençoe, Cláudio. Espero revê-lo em breve também, meu querido amigo. A Amália, a Jerusa Vieira, a Solange, a Solange Garcês, a Solange Guirra, lá em Praia Grande, a Gisele, a Ana Lúcia, o César, a Priscila, o Hélio, a Ana Lúcia, a todos vocês, queridos, e a todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane, especialmente nessa noite, um abraço especial à nossa irmã Valéria e ao irmão Antônio. Deus os abençoe poderosamente e quero dar uma excelente notícia e motivo de gratidão e saber que Deus atende as nossas orações. Esta noite, antes de iniciarmos a live, eu recebi a notícia da nossa irmã Lourdes, a filha do nosso irmão Antônio José. Nossa irmã Neildes
já saiu da UTI, vai estar saindo da UTI, já está respirando sem os aparelhos, vai para a enfermaria amanhã, e eu creio que em nome de Jesus, como orávamos no final de semana, em breve ela estará no seu lar. E imagina o coração do nosso irmão Antônio José, né, Gildo? Papai está feliz demais e creio que você também aí em Santos deve estar extremamente feliz. E a toda a família também, o nosso imenso abraço e carinho, tá bom? Queridos, Deus abençoe poderosamente vossas vidas. Encerrando aqui, eu quero dar 2 avisos importantes. Amanhã, às 20 horas, nós teremos uma live muito importante, que estará falando sobre esse momento para as igrejas, né, sobre flexibilização eclesiástica, o advogado, o Dr. Reginaldo, o servo de Deus, Batista também, né, estará lá nessa live junto com o pastor Wagner, que é presidente da nossa associação, com o pastor Everaldo, que é presidente da Ordem dos Pastores Subseção aqui do Litoral, entre outros, ministrando sobre esse processo de flexibilização e as responsabilidades que nós como igreja temos que ter, tá bom? Na sexta-feira nós não vamos ter a live de oração, porque teremos uma aula, né, do seminário a partir das 8 horas da noite, em live também. Nós participaremos, já tem um link aí que temos compartilhado. Eu convido os irmãos a participarem. Será muito bom, de edificação para as nossas vidas. Viu, Anne? Um abraço aí ao Silvio, a Jennifer, a todos os demais irmãos também, tá bom? Deus os abençoe. Sábado estaremos na nossa live, né, no estudo bíblico, tá? A classe das crianças, né, às 5h30, né, 5 horas da tarde, 7h30 os jovens, se unam com seus professores, participem, não deixem de participar não, estimulem mais para que tenhamos um crescimento saudável. 8 horas da noite no sábado estaremos juntos aqui, os adultos, com o vosso pastor, pelo Google Meet. E no domingo à tarde, né, os adolescentes, a Manu, a Jennifer e o Felipe, junto com a Maria Firme e a nossa irmã Lúcia Helena, na classe dos adolescentes, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, até a próxima oportunidade, assim, se o Senhor nos permitir. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti